Olá, como vocês estão? Tudo bem? Me conta uma coisa. Vocês fizeram aquele exercício que nós propomos de escrever no caderno uma qualidade e dizer por que vocês acreditavam que aquela qualidade encontra-se em vocês? Se sim, ótimo, legal. Se quiserem prosseguir fazendo isso diariamente, é legal, tá? Se não fizeram, eu sugiro que vocês façam, porque é muito interessante vocês escreverem sinais para o cérebro de vocês entenderem de uma forma positiva determinadas coisas, ok? Vamos lá. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os conflitos e o que a gente pode estar fazendo para, quem sabe, minimizar esses conflitos no trabalho, com nossos superiores, muitas vezes, com nossos colegas de trabalho, nosso cônjuge, filhos e todas as pessoas do qual nós temos contatos, né? A primeira dica que eu vou deixar para vocês é a seguinte: precisamos aprender a assumir a nossa responsabilidade frente ao conflito. Quase sempre, na maioria das vezes, quando entramos em conflito com alguém, é sempre o outro que é culpado. Nós não. Nós somos a vítima, nós fomos ofendidos, nós somos, assim, os bonzinhos da história. O outro que é sempre o culpado, o deselegante, aquele que não tem, que nos magoa, que nos fere e tudo mais. Isso não é sempre verdade, tá? Muitas vezes o tal do conflito ocorreu por conta das minhas atitudes, das minhas palavras, tá? Então é legal de repente eu olhar para mim, para dentro de mim, verificar exatamente quem sou eu naquele momento, quem eu fui naquele momento, né? E trabalhar algumas questões, ok? Segunda dica: aceitar a imaturidade do outro. Sabiam, gente, que às vezes as dificuldades, os conflitos ocorrem na vida por questão de imaturidade. Minha imaturidade, de novo, pode ser minha e também do outro. Por que é legal eu entender que o outro pode ser imaturo? Porque se o outro está sendo imaturo e fez uma colocação que não foi muito agradável, é legal, de repente, eu conseguir entender isso e passar a dar um tempo para essa pessoa, para essa questão. Porque se ele é imaturo, vamos aguardar ele se tornar maduro, não é verdade? E aí melhorar essa dificuldade. Terceira dica: reconhecer a qualidade do outro. Nós somos capazes de falar de nós 1000 coisas negativas, mas temos dificuldades de falar uma coisa positiva, não é mesmo? O mesmo ocorre em relação ao outro. Nós somos capazes de achar 10 defeitos no outro no prazo de 5 minutos, mas temos dificuldades de falar uma qualidade do outro em 10 minutos. A gente leva 10 ou mais minutos para falar uma qualidade do outro. Sabiam disso? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é meio que programado a ver só as coisas negativas, tanto em nós mesmos como no outro. A gente precisa trabalhar para mudar isso, né? Então, reconhecer a qualidade do outro. O que é que o outro tem de bom? Faz uma grande diferença no nosso olhar em relação ao outro, em relação à questão do conflito, por que ele ocorreu e o que dá para fazer para mudar isso. Respeitar o ponto de vista do outro. Essa é outra questão muito séria. Por quê? Porque o meu ponto de vista sempre é o melhor.
E eu, muitas vezes, nas minhas conversas com o outro, eu vou levando o meu ponto de vista para que o outro assimile esse ponto de vista e passe a pensar, passe a olhar as coisas pelo mesmo ângulo que eu, tá? E se ele não fizer isso num tempo assim que eu quase sempre determino, eu já não quero mais papo com ele, né? É meio que falta de respeito isso com o próximo, tá? Então é legal a gente aprender isso, a respeitar o ponto de vista do outro, beleza? E quinta dica, que é assim, acho que é o ponto de ouro: agir, viver sem ter muitas expectativas em relação às atitudes do outro. Meus amores, eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda vez que nós estamos cheios de expectativas e que essas expectativas são em relação ao outro, seja esse outro quem quer que seja, provavelmente nós vamos ter decepções. Porque o outro, ele não está a serviço de nós, ele não está para nos servir. Às vezes é o contrário, né? Se nós vamos avaliar. Então, procurar assim, até onde podemos ir, o que podemos fazer, quais são os nossos pontos de vista, qual é as diferenças que existem e como trabalhar essas diferenças, como é que eu posso, sabe, viver com o outro apesar das diferenças, né? Sejam esse outro quem for, trabalho, chefe, marido, mulher, namorado, filho e etc. Como é que eu consigo trabalhar isso? E assim, sem muita expectativa, porque toda vez que nós tivermos expectativas em relação às atitudes do outro, nós seremos decepcionados. Depois não adianta a gente ficar com mimimi, como eu sofro, como ninguém me entende, ninguém me ama. Gente, sou eu que estou procurando. Eu estou tendo expectativa pelas atitudes de uma outra pessoa que não pediu para que eu tivesse expectativa. Tem mais esse detalhe. Beleza? Um beijo e até a próxima vez.